No episódio de hoje vamos caçar a caixinha mais misteriosa de toda a história, a Estrela Dourada do Antigo Testamento. A história afirma que ela tem uma conexão com o divino e é protagonista de muitos milagres. Já sabe que eu tô falando dela? Hoje vamos sair em busca deste objeto, mas não vamos caçar exatamente o objeto perdido, mas as verdades, meias verdades, delírios completos que cercam a famigerada Arca. O paradeiro da Arca da Aliança é desconhecido, pois ela desapareceu na história depois que o Império Babilônico invadiu a terra dos israelitas, entre 597 e 586 a.C. A gente não sabe exatamente se ela foi destruída, capturada ou continua escondida, mas vamos examinar algumas pistas e tentar localizar esse tesouro divino. Segundo a Bíblia, a Arca da Aliança carrega os 10 mandamentos, entre outros objetos sagrados. O poder divino dela é tão forte que qualquer um que a tocasse indevidamente, seria torrado na hora. Tipo um micro-ondas espiritual, sabe? Desde o desaparecimento da Arca, teóricos, arqueólogos, religiosos e curiosos de todos os cantos do planeta procuram por ela, nos 4 cantos do globo. Teria ela sido escondida pelos levitas, enterrada sob o Templo de Salomão, transportada para a Etiópia, ou estaria debaixo de alguma pirâmide no Egito? Ou quem sabe até guardada às 7 chaves em alguma base secreta dos Estados Unidos, junto com alienígenas e a receita original da Coca-Cola. Até o momento, ninguém provou cientificamente a existência da Arca, muito menos descobriu a sua localização, mesmo ela sendo um dos objetos mais procurados de todo o planeta. Mas não é por isso que a gente vai desistir, né? Mesmo sem ter provas da sua existência, instituições governamentais e não governamentais buscam esse objeto há muito tempo. Até o governo dos Estados Unidos investigou como parte de um projeto secreto. É sério isso, Mui? Sim, isso é muito sério. O arquivo foi vazado na internet, está disponível se quiser checar. E vamos mostrar tudo no episódio de hoje. Conhecido como Projeto Sunstreak, o projeto tem documentos que afirmam que os americanos usaram muitos recursos para procurar a Arca. E tem provas da existência dela, chegando até a usar videntes com poderes psíquicos para ajudar na investigação. É tipo um CSI paranormal. A agência usou técnicas de visualização remota e, de acordo com o documento, o objeto estaria no Oriente Médio, protegido por entidades de poder desconhecido. Mas eles acharam mesmo a Arca? Calma, isso eu vou explicar um pouco mais pra frente, pode ser? Hoje vamos explorar e analisar as pistas e documentos achados até agora e contar a história da Arca e as teorias mais insanas aí. Tá preparado para ver se isso faz algum sentido ou não? Durante milênios, as pessoas tentaram localizar e recuperar os objetos mais sagrados da Bíblia, mas a mais procurada de todos, provavelmente, é a nossa Arca da Aliança. Vamos voltar pro começo? O que é a Arca da Aliança e por que todo mundo quer tanto essa caixinha? O que ela tem de tão especial? Vamos lá. A Arca da Aliança é essencialmente uma caixa sagrada que aparece nos textos bíblicos, especificamente no Antigo Testamento. Mas não se engana, ela não é só um objeto de decoração, de luxo, que fica no deserto. A gente está falando de um artefato com funções religiosas, políticas e, segundo alguns relatos, sobrenaturais. A história começa no Egito, por volta de 1580 a.C., com a libertação dos hebreus. Mais tarde ficaram conhecidos como judeus, né? Vale prestar atenção que eu falei antes de Cristo, ou seja, Cristo nem tinha aparecido por aqui, o Filho do Homem nem tinha nascido e essa arca já estava aí, dando o seu rolê. O aparecimento da arca é um dos episódios mais famosos da Bíblia. Sim, estamos falando de Moisés, de pragas, de fuga do deserto e milagres, que fariam qualquer roteirista de Hollywood suar de emoção.
Os hebreus foram para o Egito durante a época chamada de a Grande Fome. A coisa estava apertada e eles foram buscar melhores condições no Egito, né? Mas a coisa não deu certo e eles acabaram escravizados. Até que Deus resolveu aparecer e dar um jeito naquilo. E Deus fala com Moisés: vai lá, Moisés, e liberta meu povo. Moisés vai lá, encara o faraó com o famoso bordão: deixa meu povo ir. E o faraó não colabora muito na sua teimosia. E Deus dá uma força e joga as pragas, que foram 10, né? As 10 pragas do Egito. Já deve ter ouvido falar. E depois disso, e aí, faraó? Vai ou não vai libertar o povo? O faraó já estava cansado de tanta praga e libera geral, por um tempo, né? O povo vaza de lá rapidinho. Tem até o episódio incrível que o mar se abre e o povo hebreu segue em peregrinação pelo deserto. Depois que a galera passou, o mar se fechou em cima do exército do faraó. E encontraram essas carruagens. Então, esses mitos que podem não ser tão mitos assim, né? O povo segue em peregrinação pelo deserto, né? A coisa tá difícil, mas nesse contexto de poeira, tendas e reclamações constantes, que Deus chama Moisés para outro papo. Dessa vez no alto do Monte Sinai. E lá eles têm a reunião mais longa da história. Deus manda ele escrever os 10 mandamentos, também conhecido como as 10 regras para quem não quer virar um péssimo ser humano. Além de fazer a lição de casa direitinho e anotar os 10 mandamentos, Moisés também recebe um pacote completo de instruções para construir a arca, que seria uma espécie de templo portátil onde Deus habitaria no meio do povo. Mas qual a fonte dessas informações? Quais são as referências? A Bíblia, pô. Êxodo, capítulo 25 ao 31. E assim, uma equipe vai lá e constrói a tal Arca da Aliança, que teve instruções certinhas de Deus ali. Mãos à obra, né? A arca vira um objeto de cair o queixo. Literalmente, né? Já quem tocasse nela morria na hora. Assim, a arca passa a ser o objeto mais sagrado da fé hebraica e de toda a humanidade. A ideia era uma conexão com Deus, né? Onde a arca estivesse, Deus estaria presente. E assim a arca seguiu na frente de batalhas, né? Nas suas caminhadas, resolvendo todas as paradas. Além das tábuas dos mandamentos, a arca também guardava um pote com maná, um pão misterioso e mágico e a vara de Araão, o cajado mágico. E ela tinha precisamente 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 de altura. Ela é um pouco menor que uma mesa de jantar, assim, né? Mas com poder suficiente para fritar qualquer exército. A estrutura foi construída de acácia, uma madeira muito durável e muito resistente, que tinha bastante lá no deserto. A acácia era tipo o MDF premium da época, assim. Só que forte, sabe? Uma madeira forte. E a madeira é um belo isolante, né? Vocês devem saber. E a madeira foi toda revestida de ouro, por dentro e por fora. E o ouro não era para ostentar, não. Ele simboliza a pureza, a realeza. E, claro, dava um toque de glamour que faria até o rei Midas salivar olhando para ela. Sem contar que o ouro é o maior condutor do mundo de energia. Então a gente tem um anticondutor, um isolante e uma condução fantástica, né? Bom, enfim, não sei se faz sentido, mas é só pra gente pensar. A tampa também era chamada de propiciatório, né? Que era de ouro maciço, com 2 querubins esculpidos olhando um para o outro, que sugere que até os anjos curtiam uma boa conversa. Bom, gente, desculpa as brincadeiras, é para deixar o conteúdo um pouco mais leve, um pouco mais divertido, tá bom? E esse vídeo é uma visão histórica, eu tô tentando saber o que a gente tem de fatos, não é um relato religioso, tá bom? Então, enfim, espero que vocês não briguem aqui nesse vídeo, mas comentem o que vocês estão achando, a referência que você tem, se você tem alguma pista, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que é muito importante. E vamos seguir com as informações. Segundo os relatos, a arca ainda conta com 4 argolas de ouro,
uma em cada canto inferior, pelas quais passavam varas de madeira de acácia, né, que também eram revestidas de ouro, usada para transportar sem ter que tocar a arca. Vale lembrar que tudo isso foi há 3.000 anos, então já faz tempo, mas mesmo assim a descrição é impecável. Dizem as histórias que a arca limpou os obstáculos do caminho, secou o mar e limpou os animais venenosos que estariam ali para prejudicar a caminhada dos israelitas, né, durante o êxodo. E por isso, todos queriam achar a poderosa e lendária arca. Os relatos dizem que quando os israelitas, né, sitiaram Jericó, eles carregaram a arca pela cidade por uma semana, tocando trombetas, até que o 7º dia os muros caíram, permitindo a entrada fácil e triunfal desta galera. Mas foi em 597, 586 a.C. que o Império Babilônico cercou e invadiu ali o Império dos Israelitas, ali aquelas terras, e a arca que ficava no Templo de Jerusalém desapareceu. Aí a gente fica pensando se ela foi destruída nessa história, né? O que eu acho que não daria, porque ela era tão poderosa, né? Se ela teria sido capturada, mas também dizem que se alguém indigno capturasse ela, né? Ele morreria na hora ou seria castigado. Dizem até que teve um episódio que os filisteus roubaram a arca, mas daí eles caíram em sofrimento, foram castigados, um monte de praga atingiu esse povo que eles acharam bom devolver rapidinho a arca para os israelitas. Mas uma das pistas é que ela teria sido levada para a Etiópia e deve residir até hoje na cidade de Aksum, na Catedral de Santa Maria de Sião. Quando os israelitas saíram do Egito, parece que metade foi para a Etiópia e a outra metade foi para Jerusalém. Então a Etiópia sempre teve uma ligação muito forte. E aí, com esse risco de roubarem a arca, Menelik, né, o filho do rei Salomão e da rainha Sabá, teria levado ela escondida para escondê-la na Etiópia. Mas dizem que ele levou uma réplica, na verdade, que a original estaria no Templo de Salomão. Essa história a gente não tem respostas ainda. O que a gente sabe é que a Etiópia afirma que está com a verdadeira arca. No entanto, apenas uma pessoa pode entrar nessa igreja para cuidar da arca, né? É o guardião da arca, que ele vive a vida dele destinada a proteger. Só ele tem a permissão, ele garante que a arca está lá, mas ninguém nunca viu a arca, ninguém pode entrar ela. Mas se ela está lá dentro, será que eles não poderiam mostrar uma foto da arca pra gente, né? Dividir informação? Dizem que não, porque para proteger ela, é isso, ninguém vai ver. Inclusive a Etiópia, várias igrejas têm réplicas da arca, todas sempre ficam cobertas, porque dizem que até as réplicas também têm poder, até as réplicas são poderosas. Mas outros estudiosos afirmam e garantem que a arca ainda está escondida em um labirinto das passagens sob o primeiro templo em Jerusalém. Antes que os babilônicos destruíssem tudo, ela teria sido escondida no seu subsolo, nos seus corredores. E ela estaria lá. Essa teoria não pode ser testada porque o local abriga o santuário Domo da Rocha, que é sagrado para o islamismo, né? Cavar ali embaixo não é uma opção, né? Não tem autorização. Tem pesquisadores como Harry Mokoff, né, que eles acreditam que ela está localizada exatamente embaixo de uma rocha de 570 toneladas ali, embaixo do monte. As escavações ali são super complicadas, né? Já até aconteceram, mas pegaram, deu muita treta. É bem complicado. Em 2019, arqueólogos descobriram um templo de mais de 3.100 anos nos arredores de Beit Shemesh,
Israel, que podia estar relacionado à Arca da Aliança, né? No centro do templo foi encontrada uma mesa de pedra semelhante à mencionada no primeiro livro de Samuel, onde a arca teria sido colocada após ser devolvida pelos filisteus. Embora a descoberta seja intrigante, pesquisadores alertam que não é possível afirmar com certeza se a mesa teve a presença da arca ali ou não, né? Já faz muito tempo e é muito difícil arrumar prova. Mas foi em 1988 que o governo americano contratou um experiente vidente que ajudou na busca da arca, né? Ele descreveu a aparência da arca usando seus poderes da mente. Os programas psíquicos do governo experimentaram a percepção extrasensorial e telepatia e visualização remota. A suposta habilidade de reunir informações sobre os objetos distantes sem relativamente vê-los ou interagir com eles aconteceu ali, né? E a visualização remota foi empregada pela busca da arca. Ele fez umas descrições, mas ele fez esse desenho aí que não dá pra gente levar muito a sério, né? Até eu, que desenho muito mal, faria um desenho melhor que esse. Enfim, segundo ele, a arca estaria no Oriente Médio, né, com cúpulas de mesquitas próximas, foi o que ele conseguiu ver, e descreveu que estaria num lugar subterrâneo, escuro e úmido. Mas com essa descrição não vai ajudar muito pra gente achar a arca, né? Com essas informações, a operação toda foi cancelada, eles gastaram muito dinheiro com isso, mas não seguiram adiante nessas investigações. Mas os documentos estão online, né? Se der um Google, você descobre se tem acesso a esses documentos. O que acontece é que essa documentação deixou muitos pesquisadores, né, e caçadores de tesouros animados para ir atrás da arca. Onde está, afinal, essa Arca da Aliança? Essa é uma das maiores e mais fascinantes perguntas feitas na arqueologia. E se você tiver alguma pista, escreve aqui para dividir comigo, que a nossa busca continua. Eu estou preparando mais um vídeo sobre isso, com as descobertas que já foram achadas. Alguns pesquisadores acharam, tal, nada muito sólido. Mas para eu continuar, eu quero que vocês também colaborem aqui nos comentários e me ajudem a desenvolver o próximo vídeo, nosso próximo capítulo aqui. E bora seguir nesse mundo muito louco. Se curtiu, segue o canal, se inscreve aí, like, sininho, essas coisas aí que a gente pede. Mas compartilha aí com os amigos nos grupos de Zap, pro seu tio Alberto aprender alguma coisa de útil. Espero que você tenha gostado e continuamos no próximo episódio com muito mais aventura pelo nosso mundo muito louco, fechou? Eu não achei que eu ia conseguir, mas deu tudo certo.